Entrevista do dia. Muito bem, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso querido Dr. Plácido Domingos. Dr. Plácido, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Felipe César, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais Vida. Satisfação estar aqui nessa manhã, né, em poder falar do direito, em poder dar dicas a todos os ouvintes para que cada um possa se resguardar nesse período tão difícil que estamos passando, que são os crimes cibernéticos. É verdade, doutor. A gente está chegando em um período onde os crimes cibernéticos, a cada dia, eles se tornam mais comuns, né? Antigamente, o crime cibernético era algo muito difícil de acontecer, aconteciam com pessoas de idade, pessoas que não tinham muito conhecimento na internet, mas hoje é uma coisa que qualquer pessoa facilmente cai em um crime cibernético. São quadrilhas especializadas que têm procurado, de alguma forma, buscar uma forma de ludibriar as pessoas. Ontem, por exemplo, eu estava com minha esposa, ela abriu o e-mail dela e ela viu um e-mail falando de uma coisa que a gente tem noção. Por exemplo, temos uma boa notícia para você, e aí bota o nome da pessoa, bota o CPF da pessoa e diz, olha, clica aqui para que você tenha acesso às informações. E você clica, quando você vê, seus dados estão sendo levados, estão sendo roubados ali. Ou seja, mesmo que você tenha muito entendimento da área, você corre um sério risco de cair num golpe e participar de um crime cibernético. Então, doutor, qual é a realidade de crime cibernético hoje no Brasil, no mundo? Vamos ouvir um pouquinho. Isso mesmo, Felipe, você falou muito bem. Todos que estão nas redes sociais estão propícios a serem vítimas de crimes cibernéticos. Hoje, a tecnologia ela veio com uma inovação que ajudou muito na vida da população, na vida dos seres humanos, mas junto a essas inovações, junto a essas melhorias, vieram também, né, a inteligência das pessoas maldosas, a inteligência do crime, né? A gente, na advocacia, a gente fala que se essas pessoas utilizassem a inteligência que tem para aplicarem golpes desse tipo, o mundo, o Brasil seria bem melhor. Verdade. Mas em qualquer local das redes sociais, as pessoas estão propícias a serem vítimas. Você falou muito bem nos e-mails, mas em sites de relacionamentos como Instagram, Facebook, entre outros, aplicativos de vendas, isso aí tá muito corriqueiro, Felipe. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente introduzir a nossa conversa, que é muito importante pro pessoal, que demonstra que no Brasil, no ano de 2025 até agora, né, 51% dos brasileiros já foram vítimas de alguma fraude digital. Tem outras informações... Mais da metade da população brasileira. Justamente. Outro dado muito importante, Felipe, que a gente deve se atinar, é que estima-se que de 7 a cada 10 brasileiros também já foram vítimas de algum crime cibernético, né? Também, Felipe, a gente tem como informar, né, ao pessoal que a soma de valores dos golpes envolvendo Pix no Brasil vai de 5 bilhões e no total de 2025 até agora de 25,5 bilhões. Pasmem com esse valor, né? A frequência desses golpes, Felipe, ocorre em mais de 4.500 tentativas. Então, eles vão tentando. Vão. Quando, né, se cai já é lucro. Já é lucro para eles. Então, assim, esse tipo de golpe realmente virou algo extremamente profissional, né? As pessoas precisam se atinar bastante no quanto a isso, porque os golpistas, eles não param. Você, em qualquer momento, pode estar sendo monitorado e logo
receber uma ligação, receber um WhatsApp. E é algo que a gente deve, né, avisar aos ouvintes que existem vários tipos, né? Hoje, a advocacia está sofrendo muito com o golpe do falso advogado. Então, muitos clientes de vários escritórios, de várias bancas de advocacia do Brasil, vêm sofrendo com esse tipo de golpe. Golpistas conseguem ter acesso a sites dos vários tribunais que estão e puxam informações dos processos dos clientes e começam com outros aplicativos a colher dados, tanto CPF, RG, número de WhatsApp, e daí então, Felipe, eles começam a passar informações para esses clientes, se passando do advogado. Ó, tenho notícias do seu processo, tenho boas notícias do seu processo, você teve uma causa ganha, você tem algum valor a receber, e isso faz com que aquelas pessoas que realmente estão esperando informações desses processos se fragilizem e entrem na história dos golpistas, né? Então, isso faz com que as pessoas se deixem levar para aplicativos de banco. Verdade. Eles vão guiando as pessoas para esses aplicativos e começam a dar instruções dizendo que essas pessoas precisam efetuar algum tipo de valor para o tribunal que o processo está correndo para poder receber esse valor que eles informam. Então, pessoal, a gente precisa ter muito, mas muito cuidado nisso, né? São situações que os advogados, eles de forma alguma, né, agora estão cobrando ou estão falando de valores através de aplicativos de WhatsApp, de Instagram, de tudo. Então, assim, são situações, né, que tanto a advocacia está se resguardando, mas os clientes, as pessoas que estão nas redes sociais, precisam também se resguardar, né? Sem sombra de dúvida. São golpistas extremamente preparados psicologicamente, com uma retórica brilhante, né? Que levam você a fazer situações que, se você não estivesse impactado pela vantagem de receber algum tipo de valor, você nunca faria. Verdade. Então, é uma situação que, antes mesmo de responder, de entrar em contato com esse tipo de mensagem, você tem que parar e fazer uma autorreflexão. Poxa, eu tenho o número do meu advogado, ele fala comigo única e exclusivamente nesse número. Por que eu estarei falando com ele de outro? Então, é algo que as pessoas também precisam ter esse tipo de cuidado. E outra, não está só no golpe do falso advogado, não, pessoal. São várias modalidades. Várias modalidades, Felipe. Várias modalidades. Um aplicativo muito conhecido entre a população é o chamado OLX, né? Aquele aplicativo que se compra e vende nas redes sociais. Então, o que é que acontece? As pessoas fazem algum tipo de publicação de venda, esses golpistas entram em contato com essa pessoa, se passando por ter interesse em adquirir essa compra, mas diz que não é para ela. Não é para ele, ó, é para um primo meu, é para um conhecido meu que eu tô devendo a ele e eu vou intermediar essa compra, eu vou mandar ele olhar aí teu carro, tua moto ou qualquer tipo de coisa, mas tu não fala nada com ele de valor não, tá? Nesse exato momento, pessoal, esse golpista, ele já tem uma foto do carro, da moto, do veículo em outra publicação com um valor extremamente abaixo do valor de mercado, e daí então ele fica fazendo esse jogo cruzado. Quando chega no momento, a pessoa que está indo comprar faz o Pix para ele, porque ele também joga um conto do vigário para essa pessoa, e ambos saem lesados. Então, assim, a gente precisa ter muita atenção nessa situação. Por quê? Não podemos entrar na ilusão, né, de valores muito abaixo de mercado. Não podemos também buscar, né, vantagens extremas, que nessa situação é aquele velho ditado que a gente deve observar. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar, pessoal, porque não tem
cafezinho, não tem nada muito barato, não. Não tem nada grátis, Felipe. Verdade, não tem nada muito abaixo. Não, porque eu tô muito precisado, tô vendendo. Não vai. A situação hoje está muito delicada. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse feeling nas redes sociais. E vai também aí de gerente de banco, ligação, entre outros, que se a gente for falar aqui, Felipe, da grande quantidade de golpes, a gente vai passar o dia todo, não vai ter tempo de resolver e mostrar a todos isso aí. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Plácido Domingos, advogado, sobre o tema crime cibernético, aqui no programa Mais Vitória, pela Rede Mais Vida. Se você tiver alguma pergunta apenas sobre esse assunto, você envia para a gente pelo 99981-7052, sobre o crime cibernético, tá bom? Que é o assunto que a gente está falando aqui. Agora vamos lá, doutor. Tem algum meio de identificar que é um possível golpe? Isso, Felipe. É uma pergunta muito boa. E a gente já estava meio que falando um pouco dela. Sim, existem algumas modalidades que conseguimos identificar que sejam um possível golpe. Vamos voltar um pouco ao golpe da OLX. Valores muito abaixo do mercado. Então, quando os ouvintes, né, o pessoal que está também no nosso Instagram acompanhando, identificarem valores extremamente abaixo do valor de mercado daquela mercadoria, isso aí pode ensejar um possível golpe. Por quê? Porque não existe, com o nosso sistema econômico hoje, com a situação financeira que estamos vivendo, não tem como uma mercadoria estar 40%, 50% abaixo do valor comum de mercado, pessoal. Então, isso, no golpe da OLX, é uma situação que se deve ter esse receio, esse cuidado. Indo para o golpe dos falsos advogados. A gente tem como se precaver, ter esse cuidado, no sentido de que recebeu qualquer tipo de mensagem, tenho notícias do seu processo. Não foi o número normal, o número comum que você entra em contato, ou com o advogado, ou com alguém da equipe do advogado, não responde nesse número. Vai na tua conversa de WhatsApp, vai no número que você já tem costume de falar e faz a pergunta: doutor, o senhor mandou essa mensagem para mim? Doutor, o senhor falou comigo? Ou se for uma secretária, se for algum estagiário, entra em contato diretamente com esse número. Valor, não passa nenhum tipo de valor sem ir ao escritório do profissional, pessoal. É muito importante isso. Se o profissional tem um escritório de advocacia, se o profissional tem um local para te atender, trata de valor justamente no local onde você sempre vai. Rede social não é lugar para estar fazendo tratativa de valores com advogado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Lá no nosso escritório, Felipe, a gente já teve essa precaução que não conversa nenhum tipo de valor através de rede social, seja qual ela for, mesmo sendo cliente antigo. A gente já pede para o cliente ir ao escritório, porque aí a gente vai acostumando, a gente vai embutindo nos nossos clientes que qualquer tipo de valor só se fala no escritório. Então, se chegar um estelionatário à procura, falando de valores, ele vai saber que o advogado dele nunca fez esse tipo de tratativa e entra em contato diretamente. Pessoal, outra coisa, golpes com instituições bancárias, seja ela qual for, Nubank, Banco do Brasil, Santander, nenhum gerente, nenhuma instituição bancária, ela entra em contato com você, você não recebe nenhum tipo de mensagem ou nenhum tipo de ligação do seu banco. Qualquer situação que você precisa fazer a tratativa, você tem que ir ao banco, tá, pessoal? Outro ponto, qualquer tipo de situação que vale levar a pedir para abrir aplicativo de banco, vai lhe guiando, faz isso, faz aquilo, eu estou aqui para te ajudar. Você perceber que está um barulho muito grande externamente por trás da fala daquela pessoa, que ele está falando muito rápido para tentar sugar sua atenção, é um ponto que você deve ter cuidado, né? E outra forma crucial hoje, só
responda a quem você conhece quando se tratar de valores. Isso é muito importante. Qualquer situação, só responda a pessoas da sua confiança. Entendeu, pessoal? Então, um caso que, se passando por filho, mãe, pai, tô precisando disso, entra em contato. É a pessoa da minha confiança, mas nunca me pediu nenhum tipo de valor, nunca falou nada comigo. Liga. Hoje, com o WhatsApp, o pessoal tá perdendo o costume de ligar para escutar a voz, para conversar realmente com a pessoa. Mas se tratando, pessoal, desse tipo de crime, desse tipo de pedido de valor, liga para a pessoa, faz uma chamada de vídeo. Por quê? Porque isso eles não estão conseguindo ludibriar, né? Fala-se muito das IAs, mas a IA, ela tem a tecnologia até um certo ponto, Felipe. Tem limites. Quando a pessoa faz uma ligação de vídeo e vê que aquilo não é realmente aquela pessoa, tem imagens distorcidas, já percebe-se que não é, né, de fato, a pessoa que está pedindo e que a pessoa pode estar sendo vítima do golpe. Então, esses são alguns dos pontos importantes para que as pessoas possam se atinar a não cair nesse tipo de golpe. Muito bem. Nós temos só 3 minutos já para o nosso programa, mas eu tenho a pergunta de um ouvinte aqui. Eu vou ter que colocar para a gente tentar responder. Vamos lá. Opa, bom dia, Felipe César. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui participando do programa. Uma maravilha esse programa. Obrigado. Com o advogado aí, Plácido. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos crimes cibernéticos. Porque nos golpes que acontecem, normalmente tem criminosos que usam pessoas laranjas, né? E muitas das vezes elas não sabem. E eu queria saber como juridicamente, como a justiça ela diferencia uma vítima que teve o nome usado de alguém que participou conscientemente desse esquema. É uma excelente pergunta. Como é o nome do... Matheus. É uma excelente pergunta, Matheus. Muito obrigado por ter nos perguntado. Vê bem, Matheus, o procedimento para esse tipo de situação é muito delicado. As pessoas, elas devem ter muito cuidado em receber valores em suas contas, como você falou, as pessoas laranjas, né? O procedimento, ele se inicia com algumas formas. A pessoa que foi lesada por esse tipo de fraude, o primeiro ponto que ela tem que fazer é um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima a ela, para comunicar às autoridades e daí então iniciar as investigações. O que é que acontece, Matheus? Tem um aplicativo muito importante também que se chama o MED. Esse aplicativo é algo que se une à polícia no sentido da investigação, que a vítima, ela faz o boletim de ocorrência, faz a denúncia no MED, para que o MED ele comece a fazer o rastreio desse Pix, né, dessas transferências. O modus operandi dos golpistas, ele praticamente é 100% igual. No sentido de que a vítima faz a transferência cai numa conta laranja, né? E a partir dessa conta laranja, os valores começam a ser transferidos para outras contas. Essa primeira conta que cai, Matheus, na maioria das vezes são pessoas, como você falou, que estão de dentro da instituição, estão de dentro da equipe, né, para cometer o crime. Então, essa situação, a polícia já identifica que são contas fantasmas que o valor entra e sai em questão de segundos. Aí vem o ponto. Depois dessa transferência, começa o dinheiro a ser espalhado para outras contas. E nessa situação, as pessoas que estão de boa fé, recebendo valores, né, de golpistas, que não se sabe que são valores de golpistas, elas precisam, Matheus, ter comprovações para demonstrar no judiciário que elas não tinham conhecimento daquele valor. Pois, se elas tiverem conhecimento, aí entra no ponto que você falou, da pessoa já estar ciente e está integrando, né, a equipe de cometedores do crime. Agora, para você se isentar, para você se livrar de qualquer
qualquer situação jurídica, você precisa ter respaldo. Então, se foi uma venda que você fez, você ter o recibo. Se foi algo que você está recebendo de algum familiar ou outra coisa do tipo, você ter a conversa de valores, de tudo. E outra, ter muito cuidado nisso, de quem receber valores. Exato. O Pix, ele facilitou Me muito. empresta teu nome aí para eu enviar um Pix. Nunca faça isso, né? Nunca faça isso. Trocar dinheiro pro Pix. Trocar dinheiro pro Pix, Felipe, é um bom cuidado, porque assim, muita gente chega, vou trocar. Não faz isso, pessoal. Pois os golpistas, eles tentam lavar dinheiro de todas as formas. Então, verdade, o Pix facilitou bastante a transação, a compra e venda. Mas mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado, Felipe. Doutor, pra gente encerrar, se você foi vítima de um golpe desses, o que deve ser feito? A primeira coisa, vocês devem procurar de pronto a delegacia. Na delegacia, você faz o registro, o boletim de ocorrência e já liga para a instituição, para a sua instituição bancária, solicitando o acionamento do MED. Solicitou o acionamento do MED, de pronto, o seu banco, que foi o dinheiro que você transferiu, o banco onde saiu aquele Pix, ele já entra em contato com a instituição financeira que recebeu aquele valor. Então, eles já tentam travar inicialmente essa transação. Digo mais, se você percebeu de forma rápida, porque às vezes a pessoa só percebe que caiu num golpe desse, Felipe, com 20, 30 minutos depois. Verdade. Mas se você atinou em questão de minutos, 1, 2, 3 minutos, antes de ir até a delegacia, entra logo em contato com a tua instituição bancária. Muito bem. Ligou pro teu banco, solicitou o bloqueio daquela transferência, você fica já um pouco resguardado. Vai na delegacia, faz o BO, e daí, então, devolve esse BO para o banco tomar as medidas cabíveis para devolver esse teu valor perdido. Tá? Muito bem. Doutor Plácido, deixa aí tuas redes sociais para quem quiser conhecer, para quem quiser seguir, para quem quiser conversar. Pessoal, as redes sociais do escritório Advogados MA, nosso escritório é aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, e tem eu, né, doutor Plácido aqui falando, advogado criminalista, tem doutor Caio Vinícius, advogado trabalhista e civil, e tem doutor Carlos Miranda, advogado previdenciário. Nosso escritório está à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer situação, só entrar em contato. E se você também tiver um advogado de sua confiança para gerir, tirar todas as dúvidas, procura ele. Não faz nada sem um acompanhamento de um advogado em qualquer tipo de transação. Tá certo, pessoal? Doutor Plácido, o nosso tempo estourou, mas eu espero outras vezes que o senhor esteja aqui com a gente para a gente falar sobre outros assuntos pertinentes para a população que nos escuta e nos assiste nesse momento. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Estamos à sua disposição e à disposição também de todos os ouvintes da Rádio Mais Vida. Muito obrigado. Muito bem.